Fala pessoal, professor Elton com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. A segunda temporada de A Casa do Dragão chega essa semana, o hype tá lá em cima. E por isso eu vou trazer pra vocês hoje um especial sobre a Dança dos Dragões. Dessa vez é toda a história, ponto por ponto, exatamente como foi criado por George R.R. Martin, toda a história num vídeo só. Eu fiz um vídeo contando a primeira parte da dança, mas depois que eu analisei os views aqui do canal, eu decidi que eu não vou mais criar vídeos em partes. Então eu decidi pegar aquele vídeo e juntar com a segunda parte que eu ia lançar essa semana e fazer um vídeo só. Caso você já tenha assistido a parte 1, você pode pular diretamente para esse minuto que tá aqui, ó. Aí você não precisa reassistir tudo. Mas eu também vou deixar separado por capítulos aqui embaixo para que você possa pular direto para a parte que mais te interessa. Fiz um vídeo aqui no canal que vocês adoraram, 12 mil anos de história em um vídeo. Tá aqui no card para quem não conferiu ainda, contando a história de Westeros desde a chegada dos primeiros homens até a coroação do jovem rei Viserys I. Aí eu parei para não dar spoilers para quem tá acompanhando a série, mas vocês encheram de comentários pedindo para eu trazer a história da dança. Então vamos nessa. Com muitos spoilers, vamos entender essa que foi a mais sangrenta batalha pelo trono de ferro até o momento. E tem dragões, traição, dragões, batalha de cavalaria, dragões, fogo, sangue, dragões. Eu já falei que tem dragões? Eu não lembro. Então, se você gosta de dragões, detona o like que eu tô precisando de apoio aqui pro canal. Se está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsor. Aqui eu falo de filmes, séries, livros e muito mais. Com certeza você vai gostar. Então já se inscreve no canal que eu tenho certeza que, cara, você vai gostar. Pode ter certeza. Galera, esse vídeo vai contar a dança a partir dos livros e não da série. Assim você pode identificar as divergências que a série está trazendo. E se já está inscrito, quer ajudar o canal, você pode então se tornar um membro, ter acesso a conteúdo exclusivo e antecipado. Ou você pode enviar uma contribuição pelo nosso Live Pix. O QR Code está na tela e também tem o link na descrição. E eu quero agradecer ao Nicolas que já mandou a sua contribuição para nós lá no LivePix. Valeu, Nicolas. Mas chega de enrolar e vamos logo para a briga de dragão. Tá, mas antes de vermos dragões brigando, vamos ter que dar um pequeno passo para trás. Ai, não! Para entender a dança, temos que entender por que ela aconteceu. E tudo começa bem antes, durante o reinado de Jaehaerys I. Ele foi o quinto rei da dinastia Targaryen. Sua subida ao trono foi tumultuada. Tem toda uma treta lá do Maegor e do Aenys. Eu contei no vídeo sobre a história de Westeros. Tá lá, confere lá. Jaehaerys teve 13 filhos. Então os sucessores ele tinha a rodo. Mas ele sobreviveu a todos. Tanto que ele ficou conhecido como Jaehaerys I, o velho rei. Seu filho mais velho foi Aemon, nascido em 55 DC. Ou seja, depois da conquista. Ele se casou com Jocelyn Baratheon. Aemon era o herdeiro e príncipe de Pedra do Dragão e montava Caraxes, o mesmo verme vermelho montado por Daemon durante a dança. Mas em 92 DC, Aemon participou da batalha que ficou conhecida como o Banho de Sangue de Myr e acabou morto, atingido por um dardo de besta na garganta, morrendo afogado no próprio sangue. Com a morte de Aemon, a crise sucessória começou, porque o Aemon e a Jocelyn tinham apenas uma filha até o momento, a Rhaenys. Sim, ela mesma, a rainha que nunca foi. Jaehaerys não aceitava uma mulher no trono de ferro e decidiu proclamar como seu sucessor seu outro filho, Baelon, 2 anos mais novo que Aemon. Ele nasceu em 57 e casou com a irmã, Alyssa. Baelon, o Bravo, como era chamado, montava a gigante Vhagar, e não era a maior nesse momento, porque Balerion ainda vivia. Mas Baelon foi o herdeiro por pouco tempo. Em 101 DC ele morreu, 5 dias após ter sido nomeado Mão do Rei, e foi de problemas de estômago, uma morte bem boba. Baelon teve 2 filhos, Viserys e Daemon. Seu terceiro filho, Aegon, morreu no nascimento, junto da mãe. A crise se instalou novamente. Jaehaerys convocou seu terceiro filho, homem, para Porto Real. No entanto, Vagon era agora o arquimestre da cidadela. Ele nunca nem havia montado um dragão, tanto que ele era chamado de Vagon, o sem dragão. Ele era um estudioso. Mesmo assim, ele compareceu à convocação do pai. Dizem que eles conversaram por horas e que Vagon recusou o trono por 3 vezes seguidas. Foi dele a ideia de convocar o Grande Conselho, que se reuniu em Harrenhal no ano de 101 DC, no mesmo ano da morte do príncipe Baelon. E nele 14 pretendentes enviaram suas reivindicações, mas todos sabiam que as únicas 2 que realmente valiam era da princesa Rhaenys, filha de Aemon, e Viserys, filho de Baelon. E todos sabemos o resultado, né? Os lords, praticamente todos homens, escolheram um homem, Viserys. E não podemos dizer que a Rhaenys, que passou a ser conhecido como a rainha que nunca foi, não respeitou a decisão, porque ela nunca questionou a posição do primo, nem mesmo durante a dança. Mas não pense vocês que a Rhaenys era pacífica ou passiva, não. Ela sempre esteve muito presente e tinha opiniões fortes.
Agora, o mesmo nos pode dizer de seu esposo, Corlys Velaryon. Ele tinha a ambição de se sentar no trono de ferro, como rei consorte e como mão da rainha. E ele vai fazer o possível para colocar um Velaryon nessa posição até a sua morte. Em 103 depois da conquista, o rei sábio Jaehaerys I de seu nome faleceu. Seu dragão Vermithor vai permanecer no Fosso dos Dragões por anos após a morte do rei. Viserys assumiu o trono e seu reinado deu sequência ao de seu antecessor. O novo rei foi o último a montar Balerion, o Negro, e após a morte do dragão ele não buscou uma nova montaria, como era comum entre os Targaryen. Ele entraria para a história como o Pacífico, e não foi um guerreiro, nem um grande governante. Ele deixou que as casas e territórios mantivessem as suas autonomias, e não empreendeu nem grandes guerras, nem grandes construções. Seu reinado, no entanto, nunca foi questionado, mas sua sucessão sempre foi um ponto complicado. Afinal, após sua ascensão ter sido tão conturbada, ele acreditava que ter um herdeiro, um homem forte para sucedê-lo, seria a única forma de manter a casa Targaryen forte, que não tem nada a ver com aquela questão da profecia de gelo e fogo, ok? Isso é só na série. E a gente não pode dizer que a Lady Aemma Arryn, a primeira esposa dele, não tenha tentado. Eles tiveram um filho, que morreu na infância, e uma filha, a princesa Rhaenyra, que tinha 6 anos quando o pai se tornou rei. A princesa tornou-se copeira real aos 8 anos de idade e estava sempre ao lado do pai em festas, bailes e torneios. Rhaenyra então foi apelidada de o deleite do rei. O irmão mais novo de Viserys, príncipe Daemon Targaryen, considerava-se seu herdeiro, né, e cobiçava o título de príncipe de Pedra do Dragão. Embora Viserys amasse seu irmão mais novo, apesar de todas as suas falhas, ele não desejava que Daemon o sucedesse. Na verdade, ninguém desejava. O Daemon dos livros é muito pior que o Daemon da série. Ele é mau. O Viserys tinha esperança de que a sua esposa lhe desse um filho e resolvesse a questão da sucessão. O rei nomeou seu irmão para o pequeno conselho. Infelizmente, a rivalidade entre Daemon e a mão do rei, Sor Otto Hightower, que havia sido mão do rei Jaehaerys também, tornou-se tão grande que no início de 104 DC, o Viserys teve que tirar o Daemon do conselho, nomeando ele para comandante da patrulha da cidade. Com medo de Daemon se tornar rei, o Otto tentou convencer o Viserys a tornar Rhaenyra sua herdeira, mas o Viserys recusa num primeiro momento. Ele estava confiante de que um dia ele e a sua esposa teriam um filho. Mais tarde, Aemma engravida novamente, para a alegria do rei. Em 105 DC, Aemma morre em trabalho de parto, dando à luz ao filho e herdeiro do rei. Viserys o nomeou Baelon em homenagem ao seu falecido pai, mas a criança morre um dia depois de Aemma. Enquanto o rei estava enlutado, o Daemon ele foi observado em um bordel na Rua da Seda fazendo piadas com seus companheiros, comparsas, sobre o herdeiro por um dia. Quando a notícia disso chegou ao enlutado Viserys, a sua dor se transformou em raiva. Primeiro, terminou o período de luto e, em resposta às ambições do irmão, o Viserys realizou uma cerimônia suntuosa e fez com que a Rhaenyra fosse declarada herdeira e princesa de Pedra do Dragão. Centenas de senhores e cavaleiros com terras prestaram homenagem à princesa e fizeram juramentos solenes para defender seus direitos de sucessão. Daemon deixou a capital furioso. Apesar do amor de Viserys pela filha, a nomeação dela como sucessora só aconteceu pela fúria que o rei tinha do irmão nesse momento. Viserys foi aconselhado pelo grande mestre Hunsinter a se casar novamente. Ele sugeriu Laena Velaryon, filha de Lord Corlys Velaryon, para sanar aquela ruptura entre o Trono de Ferro e Deriva Amarga. No entanto, Viserys escolhe Alicent Hightower, filha de Sor Otto Hightower, e eles se casam em 106 DC. Com a princesa Rhaenyra servindo vinho à nova madrasta durante a celebração. Em 107 DC, Alicent deu à luz Aegon, seguido por Helena em 109 DC e Aemon em 110 DC. A amizade entre Alicent e Rhaenyra logo se desfez devido a disputas pelos status de primeira-dama do reino. Embora Alicent tivesse herdeiros masculinos, Viserys manteve Rhaenyra como sua sucessora. Otto Hightower foi substituído por Lionel Strong como mão do rei. Em 111 DC, um torneio comemorou o 5º aniversário de casamento de Viserys e Alicent, onde a rainha usou verde e a princesa preto e vermelho, a cor dos Targaryen, originando aqui os termos verde e preto. Dois partidos vão se formar na corte a partir daqui, os verdes, que apoiam os filhos de Alicent, e os pretos, que apoiam Rhaenyra. Daemon reconcilia-se com Viserys no torneio, mas vai ser exilado novamente após os rumores de um escândalo entre ele e Rhaenyra ter se espalhado. Viserys tentou manter a paz entre os partidos rivais, mas as tensões continuaram. Em 113 DC, o Viserys decidiu que Rhaenyra deveria se casar. Alicent queria que ela se casasse com Aegon, mas Viserys escolheu Laenor Velaryon. Rhaenyra aceitou após a ameaça de ter a sucessão mudada. Em 114 DC, Rhaenyra casou-se com Laenor e deu à luz Jaehaerys Velaryon, embora rumores afirmassem que o verdadeiro pai era Sor Harwin Strong, atual capitão da patrulha da cidade. A rainha Alicent deu à luz Daeron no mesmo ano, e o Viserys fez com que Jaehaerys e Daeron compartilhassem a ama de leite para evitar inimizades.
Rhaenyra deu ao pai mais 2 netos, Lucerys em 115 DC e Joffrey em 117 DC. O príncipe Daemon e sua esposa Laena Velaryon, que casaram contra a vontade do rei, porque o Daemon já era casado com Rhea Royce, que pouco tempo antes sofreu um acidente. Bem estranho por sinal. Em todo caso, Daemon e Laena tiveram filhas gêmeas, Baela e Rhaena. Em 120 DC, Laena morre após um parto fracassado. Vhagar Dragaris! Laena montava Vhagar e em seu velório, Aemon, que ainda não tinha dragão, montou a gigante, causando uma briga com os filhos de Rhaenyra. Aemon perdeu um olho e Viserys decretou que qualquer um que espalhasse boatos perderia a língua. Posteriormente, um incêndio em Harrenhal matou Harwin e Lionel Strong, e Otto Hightower foi reentregado como mão do rei. Sor Laenor Velaryon foi morto em uma briga em 120 DC por seu amante, Sor Qarl Corey, e Rhaenyra e Daemon se casaram, causando um grande escândalo. Aqui vem aquela história, será que o Sor Laenor realmente foi morto ou ele fugiu? Essa é uma questão que está em aberto. Na série eles decretaram que ele fugiu, mas nos livros isso não fica 100% certo. O casamento de Rhaenyra e Daemon causou um escândalo, e eles tiveram um filho, Aegon, o jovem, já no final do ano, e outro filho, Viserys, em 122. Em 126, Rhaenyra pediu que Lucerys fosse nomeado herdeiro de Deriva Marca, mas protestos surgiram, alegando que seus filhos eram bastardos. Viserys cortou a mão no trono de ferro e foi tratado pelo mestre Gerardis, e ele nunca mais iria se sentar no trono. Após a morte do grande mestre, Maelus, Rhaenyra recomendou Gerardis como o grande mestre, enquanto Alicent queria Alfador. Viserys decidiu então que a cidadela escolheria e o arquimestre Orville foi nomeado. Depois disso, a Rhaenyra não voltaria a Porto Real por muitos anos. Durante a última década do reinado de Viserys, Otto Hightower influenciou o pequeno conselho com seus apoiadores, e em 129 DC, Viserys morreu enquanto dormia. Alicent esconde a sua morte por 2 dias e vai fazer tudo para apoiar a reivindicação de Aegon ao trono. Foram 2 dias e ela só liberou depois disso porque o corpo do Viserys estava fedendo. Rhaenyra não aceita e é aí que a coisa pegou fogo. Até agora a gente não teve nenhum spoiler, mas a partir de agora é por sua conta e risco. Pronto? Então vamos. Os pretos tinham mais dragões que os verdes, mas apenas 5 deles eram grandes o suficiente para enfrentar os 4 dos verdes, entre os quais estava Vhagar, o que eliminava a vantagem dos pretos. O príncipe Daemon acreditava ter aliados nas terras fluviais e decidiu conquistar Harrenhal, tornando-a a sua base. Rhaenyra permanece em Pedra do Dragão para recuperar as forças após um parto. Seus 2 filhos mais velhos foram enviados em busca de aliados, Jace para o norte e Luke para o sul. A Casa Velaryon começa a preparar um bloqueio marítimo em Porto Real, apoiando os pretos. A princesa Rhaenyra foi coroada Rainha Rhaenyra com a coroa de seu pai, trazida por Sir Steffon Darklyn, que era dos Mantos Brancos. O príncipe Daemon foi nomeado protetor do território e Jaqen H'ghers tornou-se príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro. A rainha declarou seus parentes verdes traidores, mas prometeu poupar seus meio-irmãos se eles a apoiassem. Aegon, em contrapartida, declarou Rhaenyra, Daemon e os pretos como traidores. Em uma última tentativa de resolver pacificamente a sucessão, o grande mestre Orville velejou até Pedra do Dragão com os termos generosos de Aegon. Rhaenyra os recusou, iniciando a Dança dos Dragões. Lord Corlys mandou a frota Velaryon e bloqueou Porto Real. Jace e Luke voaram de Pedra do Dragão e seus dragões, com Jace conseguindo o apoio da senhora Jane Arryn e Cregan Stark, além dos senhores Sunderland e Manderly. O príncipe Daemon conquista Harrenhal facilmente com o dragão Caraxes. Falando no Caraxes, deixa eu te falar sobre todos esses dragões. Bora lá! E eu prefiro manter os nomes deles no idioma original, porque alguns têm tradução, outros não têm, então, para não confundir, vamos deixar todo mundo no original. Os verdes tinham Sunfire, o dourado, o dragão do Aegon II. Vhagar, agora montada por Aemon, era a maior e de longe a mais poderosa. Ela tinha muita experiência em combate e já havia lutado com outros dragões também. Dreamfire, de Helaena Targaryen. Tessarion, a rainha azul, o dragão do Daeron Targaryen. Morgul, de Jaehaera. E Shrykos, de Jaehaerys. Agora, os dragões dos pretos. Syrax, que é o dragão da Rhaenyra. Meleys, a rainha vermelha, que é o dragão da princesa Rhaenys. O Caraxes, o mais poderoso dos dragões dos pretos, o verme vermelho, que é o dragão do príncipe Daemon, que era considerado o mais sanguinário de todos. Vermax, do príncipe Jaehaerys. Arrax, do príncipe Lucerys. Tyraxes, do príncipe Joffrey. O Moondancer, da Baela. Stormcloak, do Aegon o Jovem. Shipstealers, que vai ser da Needles, vai ver muito depois dela. E o Vermithor, antigo dragão do rei Jaehaerys, que vai ser montado por Hookhammer.
Além disso tem o Seasmoke, que era do Sor Laenor e depois vai passar para o Adam. Morning, que é o dragão da reina, ele é chocado no fim da guerra e ele é novo demais para participar da batalha. E tem dragões neutros ainda. O Canibal, que ele é selvagem, nunca foi montado e ele é conhecido por devorar carcaças de dragões. E o Grey Ghost, que também é selvagem e nunca foi montado. Agora vamos passo a passo da guerra, ok? A dança sobre a Baía dos Naufrágios. Lucerys alçou o voo para o sul em direção à Ponta Tempestade, confiante de que a princesa Rhaenys receberia apoio, considerando a sua ascendência Baratheon. No entanto, Boros Baratheon, primo da princesa e atual senhor de Ponta Tempestade, influenciado pelas promessas de Aemon Targaryen de casar-se com uma de suas filhas, se mostrou desfavorável aos pretos. O Luke, que havia sido prometido à prima Rhaena, foi friamente recusado e posteriormente implacavelmente perseguido por Aemon a bordo de Vhagar, culminando em sua trágica morte. Um pequeno parêntese aqui. Na série fica parecendo que o Aemon perdeu o controle da Vhagar, que ele não queria a morte do sobrinho. Mas nos livros a coisa é um pouco mais pesada, o Aemon tava louco de vingança. Agora a vingança. E em cima da gigante Vhagar ele não tinha medo de nada. Sangue e queijo, o preço da vingança. Como resposta ao destino trágico de Luke, o príncipe Daemon lançou mão de um ato de vingança implacável. Ele contratou 2 assassinos, conhecidos apenas como Sangue e Queijo. Eles foram enviados para a Fortaleza Vermelha. Lá eles perpetraram um ato de brutalidade. Eles vão ceifar a vida de Jaehaerys, um dos filhos de Aegon II. O assassinato da criança já seria algo brutal, mas a forma como foi cometido elevou a outro patamar. Sangue e Queijo fizeram de refém a mãe, a Helaena, e os filhos. E eles torturam a Helaena para que ela escolhesse qual dos 2 filhos que ela queria ver morto. E quando ela estava quebrada e finalmente escolheu, eles mataram o outro, deixando a criança sabendo que a mãe queria que o outro vivesse. Cara, muito mal isso. A Batalha do Moinho Ardente, ou Batalha de Barreira de Pedra. Nas terras fluviais, as forças lideradas pelo príncipe Daemon e os Blackwood conseguiram uma vitória retumbante sobre os Bracken, consolidando assim a vantagem para os pretos. Esses triunfos iniciais minaram a confiança e a estabilidade do regime de Aegon, deixando ele em uma posição de extrema vulnerabilidade. O saque de Valdocaso e a Batalha do Pouso das Graves. Na Campina, Rhaenyra consolidou o apoio de senhores poderosos, enquanto Aegon II nomeava Criston Cole como sua nova mão do rei. As forças verdes desferiram um golpe devastador com o saque de Valdocaso e uma emboscada fatal em Pouso das Grades. Rhaenyra enviou Rhaenys e Meleys para socorrer Lord Staunton, apenas para serem surpreendidos por Aegon em Sunfyre, até aí tudo bem, mas Aemon em Vhagar também estava aqui. Complicou. Um 2x1 covarde levou à morte de Meleys e Rhaenys, mas a rainha que nunca foi mostrou que a experiência valia muito no ar. Ela conseguiu ferir gravemente tanto Sunfyre quanto Aegon, que ficou incapacitado de governar por um ano. Assumindo como regente, Aemon consolidou sua posição de poder. Começa aqui a busca pelos bastardos Targaryen, as sementes de dragão. Agora apenas Vhagar defendia Porto Real dos Pretos, já que o Aegon e o Sunfyre estavam feridos. Daeron e Tessarion estavam na Campina, e Lena estava destruída pela dor, ela era incapaz de montar Dreamfire. Contudo, o medo da temível montaria da falecida rainha Visenya Targaryen fez com que os pretos buscassem reforços, pois até mesmo Daemon temia um x1 contra Vhagar. O príncipe Jacaerys decidiu que eles precisavam de mais dragões para um ataque efetivo, de modo que também precisaria de montadores. Assim começou uma busca em Pedra do Dragão pelos chamados Nascidos da Semente do Dragão, ou seja, bastardos Targaryen, muito comuns na Ilha Fortaleza. A busca foi bem sucedida e ele encontrou domadores para Seasmoke, Vermithor, Silverwing e Shipstealer. O domador de Seasmoke era Adam Dehu e por insistência de Corlys, ele e o irmão Alyn foram legitimados por Rhaenyra e tornaram-se herdeiros de Deriva Amarga. A mãe dos jovens garantia que eles eram filhos de Sor Laenor, mas ninguém dava muito crédito a isso, afinal todo mundo sabia das preferências de Laenor. Exatamente. O mais provável é que ambos fossem filhos de Lord Corlys, que os manteve longe da esposa, a princesa Rhaenys. Alyn tentou montar o selvagem Grey Ghost, mas não foi possível encontrá-lo, então ele tentou o Shipstealer e quase foi morto. No final ele acaba sendo salvo pelo irmão Adam. Quem conseguiu domar esse dragão foi Urtigas, ou Needles no original. A jovem era filha de uma prostituta e ninguém faz ideia de quem que era o pai dela, porque a mãe morreu quando ela era muito nova. Vermithor, a Ira de Bronze, que foi a montaria de Jaehaerys, vai ser montada por Hookhammer, um ferreiro de Pedra do Dragão com ascendência incerta. E Silverwing, antes da rainha Alysanne, agora vai ficar com Ulf Branco, um
um soldado de Pedra do Dragão que também não se sabe de onde saiu o sangue Targaryen. A Batalha na Goela. Nesse meio tempo, uma aliança com o Reino das Três Filhas, que havia sido feito antes por Sor Otto Hightower, deu seus frutos, e uma frota com 90 navios de guerra comandados pelo almirante Shahako Lohar partiu dos degraus para quebrar o bloqueio velário. Durante sua viagem, eles interceptaram o comboio que transportava os dois filhos de Rhaenyra, Aegon o Jovem e Viserys. Aegon fugiu em seu dragão Stormcloak, mas Viserys foi feito prisioneiro. Com os 4 domadores que conseguira, Jacaerys voou em Vermax para interceptar a frota inimiga. Seguiu-se a mais sangrenta batalha marítima da história. O bloqueio dos pretos foi rompido, mas apenas 28 navios das Três Filhas permaneceram flutuando. A frota Velaryon perdeu cerca de 1/3 de sua força. Jake e seu dragão Vermax foram mortos. Foi dito que Jace se libertou do corpo morto de seu dragão e se agarrou a um destroço por um certo tempo, até que os besteiros inimigos o viram e abateram o príncipe com dardos. O último tiro o atingiu no pescoço e ele afundou no oceano. E Deriva Marca foi incendiado. Batalha do Vinho Mel. O maior apoiador dos verdes, Ormond Hightower, irmão mais velho da mão Sor Otto Hightower, estava sendo flanqueado e superado em números lá na Campina. O escudeiro de Ormond, o príncipe Daeron, chega com seu dragão Tessarion e vence a batalha. Ormond o sagra cavaleiro por este ato. Foi uma derrota amarga para os pretos. A conquista da capital. Enquanto isso, Lord Wallace Mutton e suas tropas tomaram pouso das gralhas em nome de Aegon II. Já no norte, Cregan Stark se declarou pela rainha Rhaenyra e mobilizou um grande exército para ela. Já Daemon estava estacionado em Harrenhal e soube que Aemon e Sir Criston Cole, o regente e mão do rei, dois dos principais líderes dos verdes, marchavam um exército em sua direção. Ele decidiu partir e abandonou sua posição, rumando para o sul. O Daemon não iria arriscar enfrentar Vhagar sozinho. Seu covarde! A marcha de Aemon e Cole contra Daemon em Harrenhal esvaziou as defesas de Porto Real, deixando a capital quase que indefesa. Percebendo que essa era a oportunidade pela qual estava esperando, Daemon evadiu as tropas de Aegon II e voou para Porto Real com sua esposa. A rainha viúva Alicent tentou enviar cavaleiros para trazer Aemon de volta e mandou corvos para seus apoiadores, mas a patrulha da cidade era fiel a Daemon. Lembra que o próprio Otto foi o responsável por Viserys ter tirado o Daemon do pequeno conselho e o colocado na liderança dos Mantos Dourados? De modo que eles atraíram, prenderam o grande mestre e os mensageiros e depois abriram os portões da cidade para os soldados pretos que desembarcavam dos navios. Com eles vinham todos os dragões de Rhaenyra. A resistência dos Hightower foi inútil. A cidade estava firmemente nas mãos da rainha, mas Aegon conseguiu escapar com a ajuda de Larys Petorto Strong, seu mestre dos sussurros. A Batalha da Margem do Lago, ou como ficou conhecida, Comida de Peixe. Nesse meio tempo, forças Lannister marcharam em direção ao leste para ajudar os verdes, mas foram atrasados pela enfermidade de Lord Lefford. A tropa ocidental derrotou os Senhores dos Rios, aliados aos pretos, na Batalha do Ramo Vermelho. Em 130 DC, o seu líder, Lord Jason Lannister, foi mortalmente ferido na batalha e morreria pouco tempo depois. Sor Adrian Tarbeck e o velho Lord Lefford assumiram o comando da tropa Lannister e marcharam. Eles acabaram sendo cercados por nortenhos e homens das terras fluviais pelos 3 lados e empurrados para dentro das águas do Olho de Deus na Batalha da Margem do Lago. As forças Lannisters foram massacradas, mas as perdas também foram pesadas para os pretos, com uma média de 2.000 mortos em cada lado. A Lula Gigante Vermelha. Quando Lord Beesbury foi assassinado no começo da guerra, Sir Tylan Lannister ocupou seu lugar como mestre da moeda, deixando o lugar de mestre dos navios vago. O Conselho Verde tentou conseguir a amizade de Dalton Greyjoy, a Lula Gigante Vermelha, oferecendo-lhe o cargo, já que os Homens de Ferro poderiam se opor à força marítima da Casa Velaryon. Ironicamente, nessa época, os Verdes também pensaram que o seu governo era incontestável, já que controlavam Porto Real, Vila Velha e Lannisport, as 3 cidades mais ricas, todas com portos extremamente movimentados. O Conselho Preto de Rhaenyra, no entanto, ofereceu a Dalton algo mais ao seu gosto. E então a Casa Greyjoy se declarou por Rhaenyra. Contornar o Westeros para atacar os apoiadores de Rhaenyra no Vale e no Norte pouco tinha a oferecer à Lula Vermelha. Mas a riqueza de Vila Velha e Lannisport, da qual Aegon II tanto se orgulhava, estava próxima e era muito mais tentadora. Com os exércitos Lannisters destruídos na Batalha da Comida de Peixe e os exércitos verdes na Campina marchando para leste em direção a Tumbletown, as costas
costas possuíam fracas guarnições. Por 2 anos, Dalton e seus nascidos do ferro pilharam as praias e cidades costeiras das terras ocidentais e da Campina. Greyjoy capturou Casey e Ilha Bela, e apesar de os nascidos do ferro não terem força para entrar em Rochedo Casterly, eles saquearam Lannisport. O festim de cadáveres, ou o baile dos carniceiros. Aemon queimou Derry, a cidade de Lord Harroway. Sir Criston marchou para o sul, encontrando a morte e o fogo diante de si. Seus batedores encontraram cadáveres pendurados em árvores e espalhados por todo o caminho, além de contaminando as águas. Os pretos finalmente se reuniram sob a liderança de Roderick Dustin e enfrentaram Sir Criston Cole. Cole desafiou os líderes do exército preto a enfrentá-lo em combate singular, mas isso lhe foi negado. O exército de Sir Criston foi massacrado e ele próprio morto por flechas. O massacre se tornou conhecido como Baile dos Carniceiros e marcou o ponto de maior ascensão na sorte da rainha Rhaenyra. A morte de Maelor em Ponte Amarga. Notícias lamentáveis chegaram a Rhaenyra em Porto Real. O príncipe Maelor Targaryen, filho de Aegon II, fora descoberto e detido em Ponte Amarga por apoiadores da Rainha Preta. Tentando reclamar o príncipe para conseguir uma recompensa, a turba de homens e mulheres acabou despedaçando a criança de apenas 3 anos. Quando o exército Hightower subiu a Estrada das Rosas, já era tarde, e eles arrasaram o lugar como vingança. As traições de Tumbletown. Primeira batalha de Tumbletown. A rainha Rhaenyra mantinha 9.000 homens defendendo a cidade de Tumbletown, no norte da Campina. Era o último bastião dos pretos contra o que era considerada a maior ameaça ao reinado de Rhaenyra, o grande exército que Lord Ormond Hightower trazia atravessando a Campina. Silverwing e Vermithor foram enviados para lá na tentativa de fortificar a posição. Alguns infiltrados Hightower entraram na fortaleza, mas sua ação não teria sido de muita repercussão se não fosse as demais traições que se seguiram. O comandante dos nortenhos que apoiavam os pretos, Lord Roderick Dustin, morreu enquanto matava Ormond Hightower, cujo exército parecia estar sendo derrotado. Entretanto, Hughammer e Ulf Branco traíram os pretos. O quê? Não acredito. E passaram para o lado dos verdes, incendiando Tumbletown. Eles passaram a ser conhecidos como os dois traidores. Rapidamente os homens de Footly foram rendidos. A traição de ambos foi motivada por decisões da rainha. Após a queda de Porto Real, o príncipe Daemon Targaryen sugeriu que Hugh se casasse com a filha do falecido Lord Rosby, mas Rhaenyra recusou. A rainha em vez disso concedeu títulos de cavaleiro para Ulf o Branco e Hughammer, e concedeu-lhes terras em Deriva Marca. Hugh então espancou até a morte um dos cavaleiros de Rhaenyra em uma disputa por uma donzela na Rua da Seda. Quando Daemon sugeriu que as casas Baratheon e Lannister deveriam ser destruídas por seu apoio ao rei Aegon II, ele propôs conceder Rochedo Casterly a Hugh e Ponta Tempestade a Ulf. Mas depois que Lord Corlys Velaryon se opôs à ideia, Rhaenyra recusou a sugestão. Ambos os bastardos ficaram ressentidos dessa decisão. Pensando nos dois traidores, muitas vozes no pequeno conselho dos pretos passaram a questionar a lealdade de outro semente do dragão, Aegon Velaryon. Apenas Lord Corlys falou em defesa dos bastardos Targaryen, dizendo que só Aegon e seu irmão Aelin Velaryon eram 2 herdeiros legítimos e dignos de Deriva Marca. Os protestos da mão foram em vão e a rainha Rhaenyra, suspeitando de traição, ordenou que Sor Luthor Largen prendesse Aegon Velaryon no Poço dos Dragões. Aegon, que foi avisado um pouco antes por Sor Corlys, escapou voando em Seasmoke antes de ser interceptado. Com a ordem de prisão de Aegon, a rainha perdeu não apenas mais um dragão, mas também sua mão. Corlys foi espancado e aprisionado por ter avisado Aegon. Quando chegou ao ouvido do povo que Lord Corlys apodrecia numa masmorra da Fortaleza Vermelha, os homens que navegaram de Pedra do Dragão para guarnecer a cidade em nome dele começaram a abandonar a causa de Rhaenyra às centenas. Os que restaram não eram confiáveis, de modo que, para fins práticos, Rhaenyra perdeu a sua frota e um de seus maiores pontos de apoio. Dragões dançam em Pedra do Dragão. O navio Nessária parou em Pedra do Dragão para fazer reparos e conseguir provisões. Eles passaram pelo Monte do Dragão a tempo de ver 2 dragões em luta. Posteriormente, pescadores encontraram os restos de Grey Ghost. Sir Robert Queens, castelão de Pedra do Dragão, supôs que Canibal fosse o dragão assassino. Só no final da guerra a verdade acaba sendo revelada. A queda de Pedra do Dragão. Lord Larys Petorto também contrabandeara Aegon II para fora de Porto Real, disfarçando-o de plebeu e enviando-o por mar até aonde? Não sei. Pedra do Dragão. A sorte do rei mudou quando Sunfyre, que fugira de um ataque de Lord Muttol, conseguiu voar até ele.
fora Sunfire e não Canibal que matara Grey Ghost. Suspeitei desde o princípio. Juntos, Domador e Dragão recuperaram suas forças e conseguiram reunir aliados, homens que nutriam ódio por Rhaenyra por diversas razões. Pedra do Dragão não estava bem guarnecida e caiu facilmente. O único empecilho foi a senhora Baela Targaryen, filha do príncipe Daemon, que fugiu de seus atacantes e montou em seu dragão, Moondancer. Quando ela voou para o céu, encontrou Aegon II descendo em Sunfire. A destemida Baela enfrentou o rei e Moondancer feriu Sunfire gravemente, mas este era maior do que Moondancer e saiu vencedor. Aegon caiu das alturas e quebrou as duas pernas, enquanto Baela, presa a Moondancer, despencou com os dragões até o chão e foi enviada, ferida e queimada para o mestre. Pedra do Dragão agora estava sob as mãos de Aegon, sem que Rhaenyra soubesse. Dança em Harrenhal. Quando Rhaenyra ordenou que os Mutton matassem Needles, a domadora de Shipstrailer, por suspeita de traição, Daemon se voltou contra ela. Ele deixou Needles fugir e partiu para Harrenhal. Daemon lançou um desafio a Aemon Targaryen, esperando por 13 dias até que ele parasse de queimar as terras fluviais e viesse enfrentá-lo. Aemon finalmente veio e então tio e sobrinho se enfrentaram sobre as águas do Olho de Deus na maior batalha era já vista em Westeros, e eu tô doido pra ver essa batalha retratada na Dança dos Dragões na HBO. Cara, isso vai ser muito bom. Ali, Caraxes ataca Vhagar por cima e os dois dragões engalfinhados despencaram na água. Só que antes de cair, o príncipe Daemon pulou de Caraxes para Vhagar e apunhalou Aemon no outro olho com a sua espada, a Irmã Negra. Os dois príncipes morreram na queda. Que pena. Rebeliões em Porto Real. As traições de Tumbletown haviam deixado Rhaenyra mais temerosa do que nunca, de modo que a cidade estava fechada. Impedidos de deixar a capital, os plebeus de Porto Real entraram em pânico diante da ameaça dos dragões inimigos que viriam para incendiar a cidade. Sem meios de escapar, eles se embrenharam nas tavernas e septos. Além disso, a guerra causava fome e espalhava doenças, para sofrimento do povo comum, que ainda sentia com a alta de impostos. A rainha consorte, Helaena Targaryen, esposa e irmã de Aegon II, destruída pela dor da morte de seu filho, então se suicida. Mas os rumores dizem que ela havia sido assassinada, a mando da rainha Rhaenyra. Isso foi suficiente para que a população se voltasse contra ela, reunindo-se aos milhares. 500 mantos dourados, liderados por Sor Luthor Largent, tentaram conter 10 mil revoltosos na Praça do Sapateiro, mas eles eram poucos e foram massacrados. Entre as vítimas contava o próprio Sor Largent. O caos tomou a cidade com profetas, cavaleiros de sarjeta e falsos reis tomando o controle dos bairros. No dia seguinte, as tentativas de Rhaenyra de restabelecer a ordem custaram a vida de diversos cavaleiros, incluindo o senhor comandante da guarda real da rainha, Sor Larant Marbrand. Um cavaleiro de sarjeta chamado Sor Perkin, a Pulga, declarou que o seu escudeiro, Tristan Truefire, era filho bastardo do falecido Viserys e o coroou. Ele sagrou cavaleiros todos os bandidos e foras da lei que vieram apoiá-lo, conseguindo uma hoste ameaçadora. A noite seguinte fez o número de revoltosos aumentar e eles abriram 3 portões da cidade. A revolta se intensificou. Em meio ao caos, um profeta louco chamado Pastor convenceu a plebe de que os dragões deveriam morrer. Rhaenyra não acreditava que o povo representasse uma ameaça aos seus dragões, mas seu filho Joffrey sentiu o perigo e morreu tentando salvar os animais. Os dragões Shrykos, Morgul, Tyraxes e Dreamfire foram mortos pela multidão, quase incapazes de se defender, acorrentados no poço e ameaçados por uma turba esmagadora. Em seu desespero para escapar, Dreamfire destruiu parte do poço. Syrax, que voava livre após ser solto por Joffrey, também enfrentou a multidão E morreu. Milhares de pessoas morreram na confusão e a rainha perdeu a sua principal fonte de força. Segunda batalha de Tumbletown. Enquanto isso, Sor Adan Velaryon voou com Seasmoke até Tumbletown, liderando um exército de 4.000 homens na intenção de provar a Rhaenyra que bastardos não eram indignos de confiança por natureza. Ele lutou contra os 2 traidores e o exército Hightower, que haviam sido pegos de surpresa durante a noite. Hughammer foi traído e morto por Bol Jon, porque Hug queria pegar a coroa para si mesmo. Jon foi morto pelos homens de Hug, e o príncipe Daemon Targaryen morreu quando incendiaram sua terra. Seasmoke, Adan, Tessário e Vermithor também morreram na batalha. Todo mundo morreu! O exército verde foi derrotado e mais um príncipe sucumbiu junto com seus 3 dragões, mas o exército preto não pôde retomar Tumbletown. Após a batalha, Robert Hightower, herdeiro de Vila Velha, e o bastardo Ulf White tomaram vinho envenenado e também morreram. Quem será que envenenou esse vinho? A fuga e morte de Rhaenyra. A situação para os pretos neste ponto já era crítica. Porto Real estava tomada pelo caos, e após falharem em destruir os verdes em Tumbletown, o caminho para a capital estava praticamente aberto.
Frente a isso, Rhaenyra decidiu fugir com uma pequena escolta rumo à Pedra do Dragão, sem seu dragão Syrax, que foi morto nas revoltas de Porto Real. Ela teve de vender a coroa de seu pai para comprar uma passagem no navio. Ao chegar à Ilha Fortaleza, onde pensava que estaria segura, ela foi traída mais uma vez. Só Alfred Brune a guiou até o castelo, onde ela encontrou seu castelão morto. A guarda da rainha tentou salvá-la, mas foram todos mortos pelos traidores liderados por Sor Brune. Tomaram a rainha, seu filho Aegon o Jovem e as aias dela como prisioneiro. Rhaenyra então viu-se frente a frente com seu meio-irmão. Após uma troca de provocações, ele ordenou que ela fosse dada a Sunfyre, que devorou a rainha na frente do pobre e jovem Aegon. Ele ordenou que o sobrinho e as aias da irmã fossem presos e começou a fazer seus preparativos para retomar Porto Real. Um de seus atos também foi retirar o título de rainha de Rhaenyra, ordenando que ela ficasse conhecida para a história apenas como princesa. Parece que os pretos venceram, não é? Mas calma, tá longe de terminar. A Lua dos Três Reis. Após as forças de Rhaenyra terem abandonado Porto Real, o caos se tornou generalizado e tomou conta da cidade por diversas semanas. O pastor havia sobrevivido à destruição no Fosso dos Dragões, e sua turba agora comandava a maior parte da capital. Enquanto isso, os homens de Trystane Truefire tomaram a abandonada Fortaleza Vermelha, e Trystane começou a editar decretos dela. Outro pretendente ao trono também surgiu, agora dos bordéis da cidade, um garoto de 4 anos conhecido como Gaemon Palehar, filho de uma prostituta que alegava ser bastardo de Aegon II. Essa alegação realmente pode até ser verdadeira, considerando os hábitos e apetites do rei. A mãe de Gaemon era Dorneza, e ela fez vários decretos, como declarar que meninos e meninas tinham direitos iguais e deveria ser assim nos casos de herança, como ocorria em Dorne, e distribuiu pão e cerveja aos pobres. Essa anarquia terminou quando Boros Baratheon e seu exército marcharam das Terras da Tempestade, onde ele havia permanecido durante toda a dança. Por quê, né? Ele ficou quietinho sem se comprometer. Eles retomaram a capital em nome de Aegon II, brutalmente restabelecendo o controle. Aegon novamente controlava Porto Real, mas estava tão ferido que teve de ser carregado para dentro da Fortaleza Vermelha num palanquim. Trystane Truefire foi condenado à morte, mas foi tornado cavaleiro pelo próprio rei antes de o executarem. Aegon II libertou Corlys Velaryon das masmorras e até mesmo o apontou para seu novo pequeno conselho, já que ele, de certa forma, traíra os pretos quando desafiara Rhaenyra. Aegon agora detinha Porto Real e o Trono de Ferro. Rhaenyra estava morta e seu único filho, supostamente vivo, era Aegon, o Jovem, que era cativo dos Verdes. Contudo, mesmo assim, os pretos continuaram lutando, alguns em nome de Rhaenyra e outros porque sabiam que Aegon nunca os perdoaria. Nesse ponto, os exércitos verdes das terras ocidentais e das terras da coroa estavam esgotados, e os da Campina estavam em situação bem parecida. O exército Hightower que restava recuara para uma posição defensiva. Os nascidos do ferro arrasavam as costas das terras ocidentais e da Campina impunemente, apesar de sua fidelidade ser apenas consigo mesmos. Para os pretos, as forças nortenhas que puderam ser reunidas num curto prazo, os Lobos do Inferno, como eram chamados, estavam destruídas, e ainda demoraria para o jovem Cregan Stark reunir uma força secundária e marchar para o sul. Os exércitos pretos nas terras fluviais estavam completamente destruídos, com exceção de uma pequena força central que sobrevivera à segunda batalha de Tumbletown. Assim como as terras da Tempestade haviam enviado novos exércitos para repor os esgotados verdes, o Vale também enviou reforços aos pretos. Devido às neves de inverno nas montanhas, o Vale enviara apenas um pequeno número de soldados para Rhaenyra por mar, portanto ainda tinha reservas para recorrer. Aegon perdera seus irmãos, seus 2 filhos, sua mulher e seu dragão. Sua única esperança viva era a simplória e jovem Jaehaera, que fora mantida em segurança em Ponta Tempestade e dizem que sofria de problemas mentais, assim como a mãe. Aegon, o Jovem, era seu prisioneiro, assim como Baela, que se recuperou de seus ferimentos. Viserys, o filho caçula de Rhaenyra, e Daemon estava supostamente morto. Aegon estava agora numa posição desconfortável, já que a sua única herdeira legítima era uma mulher, uma filha, enquanto que o filho de Rhaenyra ainda vivia. E toda a sua pretensão ao trono sobre a de Rhaenyra derivara do argumento de que um herdeiro masculino tinha precedência, mesmo que ele não fosse o mais velho. Para assegurar o apoio de Boros, ele aceitou se casar novamente com a sua filha mais velha, filha do Boros, também esperando conceber um novo herdeiro. Todos os membros pretos da família real estavam mortos ou eram prisioneiros de Aegon, com exceção
da jovem Rhaena de Pentos, filha de Daemon e irmã de Baela, que permanecia livre com os exércitos pretos no vale. Apenas 3 dragões estavam vivos nessa época, mas nem verdes ou pretos os controlavam. Needles sumira com Chipstealer, lá na Baía dos Caranguejos. O canibal, ele desaparecera de Pedra do Dragão, e Silverwing fez seu ninho no Lago Vermelho e nunca mais foi domado por ninguém. A Batalha da Estrada do Rei, ou a Bagunça na Lama. Nessa época, um ovo de dragão eclodiu no ninho de Arryn. Rhaena o batizou de Morning, como a luz que afasta as trevas da noite, e isso encorajou os pretos. Enquanto isso, nas terras fluviais, os jovens senhores Kermit Tully e Bendicott Blackwood, junto com Ellie Blackwood, que eram conhecidos como os Rapazes, conseguiram reunir uma força de mais de 4.000 partidários dos pretos e fizeram uma marcha ousada em direção a Porto Real com o objetivo de marchar sobre a cidade. Lord Boros Baratheon era famoso por nunca se arriscar e sempre colher o fruto quando maduro. Ele mantivera seus exércitos a salvo durante toda a guerra, de modo que agora ele tinha uma superioridade numérica quase que esmagadora sobre os pretos, contando com milhares de homens treinados. Confiante, ele marchou de Porto Real para enfrentar o inimigo em campo aberto. Os pretos, contudo, estavam mais experientes por todas as batalhas que eles haviam lutado, enquanto que o exército verde de Boros era realmente verde, inexperiente. A Batalha da Estrada do Rei também se tornou conhecida como Bagunça na Lama, já que os verdes ficaram presos na terra encharcada e Bendicott Blackwood quebrou o flanco de Boros, enquanto Ellie comandava os arqueiros e destruía os cavaleiros verdes. Lord Boros lutou bravamente, matando Lord Darry e Melister, mas foi morto pelo jovem Kermit Tully. Logo em seguida, as forças Baratheon debandaram. Essa derrota deixou Porto Real vulnerável aos pretos, com os rapazes a poucos dias de marcha, enquanto Lord Cregan Stark atravessava o gargalo com uma imensa tropa de nortenhos para ajudá-los. O fim da dança. Aegon II enviara Sir Tyland Lannister para as cidades livres em busca de mercenários, mas não possuía forças leais aos verdes à sua disposição para resistir à ameaça imediata dos pretos. Lord Corlys Velaryon então aconselhou a se render e entrar para a Patrulha da Noite, mas Aegon II se recusou e ordenou que cortassem a orelha de seu sobrinho, um aviso aos rapazes de que, se sua linhagem fosse extinta, a de Rhaenyra também seria. Então o rei cambaleou para sua liteira e ordenou que o carregassem aos seus aposentos. Um copo de vinho foi servido a ele no caminho, e quando chegaram ao destino e abriram as cortinas da liteira, encontraram Aegon morto, com sangue nos lábios. Não se sabe quem assassinou o rei, podendo ter sido o próprio Corlys Velaryon, Larys Pé Torto ou todo o pequeno conselho reunido. Para todos os efeitos, a dança dos dragões terminava ali. Mas calma, continua no vídeo, porque a bagunça continua. A falsa alvorada. Com Aegon II morto, seu sobrinho Aegon III foi coroado como rei. Apesar das esperanças de que os problemas se encerrassem ali, as forças de Aegon II estavam derrotadas e a frota Velaryon novamente servia ao Trono de Ferro. O reino encarou vários problemas. O inverno anunciado no dia da donzela de 130 depois da conquista finalmente envolveu o reino num abraço cruel, que só acabou em 135 DC. Boa parte do reino havia sido queimada por fogo de dragão. Aleijados e foras da lei andavam sem rumo pelo reino em grupos de centenas e milhares, e a ordem pública colapsara em muitos lugares. Os Nascidos do Ferro, sob o comando da Lula Gigante Vermelha, que apenas nominalmente se declarara pelos pretos e usara isso como pretexto para saquear as ricas províncias verdes, agora se recusava a aceitar as ordens do Rei Menino para parar os seus saques. Lord Cregan Stark e seu exército de homens sem filhos e sem teto, solteiros e jovens, marcharam para Porto Real esperando uma guerra, aventura e saque. E, claro, mortes gloriosas. A súbita morte do rei Aegon II lhes tirara essa chance, deixando Lord Cregan furioso. Ele desejava punir Ponta Tempestade, Rochedo Casterly e Vilha Velha por terem apoiado Aegon contra Rhaenyra. Mas Lord Velaryon já havia enviado corvos antes de sua chegada, firmando tratados de paz. A Hora do Lobo. No entanto, foi impossível de dissuadir Lord Cregan em sua vontade de punir os traidores e os envenenadores do rei Aegon II. Ele prendeu 22 homens em nome de Aegon III, Lord Corlys e Lord Strong entre eles. Coagido, o rei Aegon III o nomeou sua mão do rei. Lord Cregan foi mão do rei por apenas um dia. Dia este preenchido por julgamentos e execuções. Muitos, liderados por Sir Perkin e a Pulga, escolheram vestir o negro e se juntar à Patrulha da Noite. Apenas 2 foram executados, Sir Gillis Belgrave da Guarda Real e Larys Strong. Lord Corlys Velaryon foi poupado graças às maquinações de Baela e Rhaena, que se aliaram a Aegon e conseguiram convencer Lord Cregan
a poupar o velho em troca da mão de Ellie Blackwood. No dia depois das execuções, Lord Cregan retornou para o norte, deixando muitos de seus nortenhos no sul. As Guerras dos Regentes. Com o fim da guerra, um conselho de 7 regentes foi formado para governar por Aegon III durante sua minoridade. Eles continuaram a reinar até 136 DC, quando o rei finalmente atingiu idade suficiente para governar sozinho. Nesse período, o reino foi reconstruído. As disputas entre os regentes ficaram conhecidas como Guerra dos Regentes, sendo que o mais beligerante foi Lord Uwin Peake. Devido a essas querelas, dos 7 membros originais, apenas um serviu durante todo o mandato, o grande mestre Munkun. Foi também durante esse período que Aegon III se casou com a única criança viva do falecido rei Aegon II, a princesa Rhaenyra Targaryen. Rhaenyra morreria 2 anos depois, da mesma forma que a sua mãe, Helaena, empalada nas lanças que cercam o Fosso Seco após cair de uma das janelas da fortaleza de Maegor. Ao contrário da mãe, contudo, a Rhaenyra foi empurrada. O rei então se casou novamente, dessa vez com uma prima de Lord Alyn Velaryon, a senhora Daenerys Velaryon. Desse casamento surgiram os 5 filhos do rei. Descobriu-se que Viserys Targaryen, filho de Rhaenyra e Daemon, sobrevivera nas mãos dos Licenos. Ele foi resgatado por Lord Alyn e retornou a Porto Real casado com Lara Hogari. Os Hogari, uma importante família de banqueiros licenos, se envolveram em tramas importantes e assim ajudaram a derrubar o poder dos regentes. Dalton Greyjoy, a Lula Gigante Vermelha, enquanto isso, continuou a arrasar as costas ocidentais. Com a paz, as devastadas terras ocidentais e a Campina puderam gradualmente reunir forças para resistir aos Nascidos do Ferro. Essa guerra privada entre Greyjoy e os Lordes das Costas Ocidentais durou mais 3 anos durante o Coração do Inverno. Eventualmente, Dalton Greyjoy morreu na Ilha Bela, assassinado por uma moça nos aposentos de Lord Farman, após ter estuprado a menina. Dalton nunca tomara uma esposa de rocha e tivera filhos apenas com esposas de sal, o que fez com que outras casas contestassem os Greyjoy. Após se aproveitar de uma guerra civil para assolar os 7 reinos por tantos anos, os Nascidos do Ferro tinham agora sua própria guerra de sucessão. Com sua frota destruída, a senhora Johanna Lannister persuadiu Sir Leo Costane, o idoso senhor almirante da Campina, a atacar as Ilhas de Ferro em 134 DC, arrasando vilas inteiras e passando homens, mulheres e crianças na espada como vingança por todos os saques da Lula Gigante Vermelha. A maior parte da frota atacante foi destruída, mas os que voltaram estavam pesados com o saque, e com um dos filhos de Lord Dalton. A senhora Johanna manteve o garoto mutilado e o forçou a ser o bobo da corte de seu filho. Então chegamos às consequências da dança. A casa Targaryen saiu muito enfraquecida da dança devido à morte de vários de seus ramos e da maior parte de seus dragões. De fato, o último dragão morreu durante o reinado de Aegon III, e ficou conhecido como Ruína dos Dragões. Depois da dança, o Trono de Ferro passou a se utilizar da versão extrema do costume ândalo, passando os herdeiros masculinos à frente de todos os herdeiros femininos, mesmo em linha colateral. Aegon III foi sucedido por seu filho de 14 anos, Daeron. Após Daeron e seu sucessor Baelor falecerem jovens e sem deixar filhos, o irmão de Aegon, Viserys II, foi coroado rei. Viserys foi sucedido por seu filho, Aegon IV. Embora seus filhos homens tenham morrido sem filhos, a linhagem de Aegon continua de certa forma. A filha do rei, Daena, teve um filho bastardo com seu primo, o príncipe Aegon, chamado de Daemon Blackfyre, que contestaria o trono do rei Daeron II Targaryen mais pra frente, que era o legítimo herdeiro de Aegon IV. E essa é outra guerra de sucessão que merece ser contada aqui no canal. E aí, quer conhecer a história das rebeliões Blackfyre? Então já sabe, né? Precisa comentar. Escreve aqui embaixo nos comentários #Blackfyre que eu trago pra vocês. Eu espero que tenham gostado de conhecer toda a história da Dança dos Dragões e agora você está preparado para poder comparar a série da HBO com a obra original de Martin. Aqui no canal vamos cobrir cada um dos episódios logo que saírem. Vai ter live lá no canal Mundo de Gelo e Fogo e eu vou estar participando com o pessoal. Para não perder nada, vocês precisam estar inscritos no canal e com o sino das notificações ativado. Aí o YouTube te avisa quando o vídeo for lançado. Gostou do conteúdo? Quer apoiar o canal? Aqui ó, nosso Live Pix, manda uma força lá. E a partir de agora eu vou trazer vídeos dos personagens da Dança dos Dragões. Tenho certeza que vocês vão gostar porque vocês gostam quando eu trago de personagens da Roda do Tempo. Vai ser na mesma pegada, tá pessoal? Então se inscreve e comenta. Eu quero ver vocês comentando e compartilhando esse vídeo. Forte abraço e se cuide.